Jesus tinha inimigo para todos os lados. Os fariseus queriam apanhá-lo por uma palavra. Os sumos sacerdotes, doutores da lei, eram extremamente hipócritas com Jesus, a ponto de querer matá-lo. Os saduceus não suportavam Jesus. Herodes também não gostava de Jesus. Pilatos, indiferente. Por que Deus, quando se faz gente, Ele provoca tanto ódio nas pessoas? Porque existe maldade dentro de nós. Pecado é isso. O pecado é isso, peccatum. Em grego se diz ramartia. Meu coração tem ódio. E o ódio principal da minha vida é contra Deus. Sabia? Você tem ódio de Deus. Esse padre agora está radical demais. O padre está forçando a barra. Não. Falar que nós somos pecadores e falar que nós temos ódio de Deus é a mesma coisa. Nos ensina Santa Elizabeth da Trindade. Pecado é revolta, em primeiro lugar, contra Deus Criador. Depois, como Deus legislador, os mandamentos. E depois, como Deus Pai. Há uma revolta contra a paternidade divina. Isso ficou claro na parábola do filho pródigo. Os dois filhos. O que fica remoído com o pai. E o que vai, quer se livrar do pai para se entregar aos prazeres. Tanto o filho pródigo quanto o filho mais velho, somos cada um de nós. Uns mais pródigos, o outro mais legalista. Os dois têm ódio do pai, de alguma forma. Por isso que nós precisamos de cura interior. Nós precisamos deixar Deus tocar em nós. Porque esses ódios que tem por aí, essas coisas que acontecem com a gente, essas indignações que a gente tem, em última instância é contra Deus, contra Deus. O padre Garrigou Lagrange, um grande teólogo dominicano, ele escreve um livro a respeito da alma, mostrando que o pecador, a alma que está em pecado, ela está em litígio contra Deus. É Israel, é o mistério de Jacó, que passa a noite lutando contra Deus. Ele quer bênção, ele quer ser religioso, quer ser padre, quer ser bispo, quer ser cardeal, está lutando contra Deus. Santa Catarina dizia, cardeal desobediente ao Papa, à igreja, à tradição, é demônio vestido de vermelho. Judas era cardeal, fazia parte do colégio dos 12. Então não é porque é freira, não é porque usa hábito, não é porque usa batina, que não é pecador. Todos nós somos pecadores, todos. Romanos, capítulo 3, versículo 20. Todos os homens pecaram, estão privados da glória de Deus. E é isso que Jesus, quando se encarna, ele sofre o mal, ele sofre o ódio por parte dos demônios e dos homens. Só que, nesse contexto físico, histórico, de 2000 anos, estava o Senhor, estava a Senhora, estavam vocês, caros jovens. Os nossos pecados estavam esmagando Jesus no Getsêmani. Os nossos pecados estavam crucificando Jesus no Calvário. Aqueles tapas, aquelas bordoadas, bordão, são aquelas varas grandes, mais de 2 metros. Isso chama-se bordão. Jesus foi
coberto de bordoadas, são as suas revoltas. Os escarros de Jesus é a nossa soberba, é às vezes que a gente fala mal dos outros, que a gente fala mal do clero, fala mal da igreja. As nossas preguiças, as nossas soberbas, os pecados que nós cometemos no hoje da história, caiu sobre Cristo na sua paixão, na sua santa paixão. Hebreus capítulo 6, versículo 6. Todas as vezes que pecamos mortalmente, nós estamos cobrindo o Senhor de escárnios, estamos crucificando Jesus no nosso coração. Por isso que São Domingos Sávio dizia: antes morrer do que pecar. Santa Maria Madalena de Pazzi, quando ela ouvia a palavra pecado, ela ficava pálida e tremia. E os homens hoje fazem do pecado, do escárnio, um projeto de vida, a ponto do Papa Paulo VI dizer que o pior pecado do mundo moderno é achar que o pecado não existe. É isso que o Senhor está dizendo para nós hoje em Lucas 13, 34. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas. Ele não está falando Babilônia, Babilônia. Ele não está falando aqui Londres, Londres, Washington, Washington, Brasília, Brasília, Santiago, Santiago. Ele está falando de Jerusalém, está falando de Roma. Jerusalém é o Antigo Testamento. Roma, Jesus poderia muito bem hoje atualizar. Roma, Roma, tu que matas os profetas e apedrejas os que te forem enviados. Quantas vezes Roma, Roma, Vaticano, Vaticano, Igreja Católica, Igreja Católica, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. É o mistério da liberdade, o mistério da iniquidade. O homem rejeita o coração terníssimo, misericordioso de Jesus. Os próprios santos anjos ficam estarrecidos de ver como que a nossa liberdade, ferida pelo pecado original, corrompida pelo mau exemplo do mundo que está ao nosso derredor, influenciada pelas forças malignas que estão espalhadas nos ares, porque a nossa luta não é contra homens de carne e sangue. Primeira leitura da missa de hoje, Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 20, não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Por isso nós precisamos resistir, meus irmãos, precisamos resistir, porque ninguém vai conseguir viver a virtude sem bastante resistência. Certa vez, Santo Afonso Maria de Ligório estava exorcizando um possesso, e Santo Afonso, por ser escritor, por ser formador de padres, ele perguntou ao demônio que estava naquele possesso, qual que era o tipo de pregação que o demônio mais detesta. E o demônio não queria dizer de jeito nenhum, e Santo Afonso, rezando, invocou Nossa Senhora. Quando invocou Nossa Senhora, ele não consegue, porque São Luís de Montfort diz no tratado, que de certa forma o demônio teme mais a Virgem Maria do que o próprio Deus. Que isso, padre? Sim, porque Nossa Senhora, sendo uma criatura, lhe humilha mais. Ela esmaga a sua cabeça soberba, porque a Virgem é toda humildade, é toda agraciada, toda obediência ao mistério da Trindade. Por isso ela humilha Satanás, ela humilha os demônios, porque ela é a rainha dos anjos. E por isso que o coração dela imaculado, coração puro, terno, há de triunfar neste mundo. Por isso que o triunfo do Sagrado Coração é per cor Mariae, é pelo coração de Maria. Vivat cor Iesu, per cor Mariae. Viva o coração de Jesus pelo coração de Maria.
E Deus se serve de Nossa Senhora como uma nova Eva para esmagar a cabeça da mesma serpente que matou a nossa mãe no paraíso. Matou a alma da nossa mãe. Por isso que Jesus diz no Evangelho de São João que Satanás, ele é homicida desde o princípio, porque ele matou Eva, ele matou Adão, porque eles foram criados para a imortalidade. O livro da sabedoria nos diz isso no capítulo 2. Deus criou o homem para a imortalidade. Foi por inveja do demônio que o mal entrou neste mundo. E Nossa Senhora como nova Eva, obedientíssima, Jesus como novo Adão, obedientíssimo, eles vão tomar o cálice da desobediência dos seres humanos, da iniquidade. O cálice da maldade, o cálice do pecado pesa sobre o coração santíssimo da Virgem, sobre o Sagrado Coração de Jesus. Por isso nós renovamos este mistério em cada Santa Missa, por isso que precisamos adorar o Santíssimo Sacramento, por isso que precisamos nos consagrar a Nossa Senhora para participarmos bem da Santa Missa, para termos os méritos de Nossa Senhora. Um dia uma pessoa perguntou ao Padre Pio: Padre, como que nós devemos participar da missa? Como Nossa Senhora aos pés da cruz, humildade, pureza, obediência, adoração, oferecendo sacrifício, nos unindo à Santíssima Virgem. Assim nós tocamos o mistério de Cristo, nós mergulhamos nas chagas de Jesus, e as chagas de Jesus, elas têm poder contra toda enfermidade, contra todos os demônios, contra todos os maus pensamentos, contra todas as tribulações. Tudo que a gente vive nestes tempos, as chagas de Jesus estão acima de tudo isso, de todo desemprego, de todo desamor, de toda tentação da carne, de todo pecado, porque Romanos 5:20 está escrito: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus, o favor de Deus, o querer de Deus, na pessoa do seu Filho encarnado e na corredentora, no coração imaculado de Maria, salva 1 milhão de mundos. E nós precisamos estar debaixo desses corações santíssimos, para que não aconteça com a sua vida o que aconteceu com Jerusalém, o mistério da rejeição, o mistério de endurecer a mente e o coração. Por isso que Nossa Senhora vem aparecendo tanto na face da terra e chorando, lacrimejando, porque ela olha para a Igreja Católica e chora diante do mistério de endurecimento que tomou muitos corações, muitos corações. Jesus chorou sobre Jerusalém, Nossa Senhora está chorando sobre o catolicismo odierno, porque tem endurecido o coração. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Profanações e mais profanações, não se respeita a lei matrimonial, uniões pré-matrimoniais sem o sacramento, e vai passando anos a fio, sem casamento, sem santificar a união conjugal do homem e da mulher, e vai vivendo assim por anos a fio, e vem os filhos, e não batizam os filhos. Depois vem as crianças, não dá boa catequese para as crianças, e a gente cresce em meio a uma sociedade absolutamente alheia ao mistério divino, as coisas de Deus. A gente percebe esse ativismo judicial, o comunismo inoculando os poderes das nações, mas tudo isso começa na base, tudo isso já começa na família, no coração do pai, no coração da mãe, nos sacerdotes, na formação seminarística, na vida consagrada.
a fidelidade que é deixada de lado, o sacrifício que é deixado de lado, então os corações vão se corrompendo, vai acontecendo uma corrupção geral, e quando acontece essa corrupção geral, geralmente, quando acontece uma corrupção generalizada, infelizmente, surgem guerras, conflitos. Queridos, o ano passado, isso faz exatamente um ano, era domingo, dia 27 de outubro do ano passado. Eu tinha terminado a minha 4ª missa, estava exausto, de cansado. Cheguei em casa, o Espírito Santo me impeliu a escrever algo. Escrevi rapidamente no celular. Estava muito cansado, tinha celebrado 4 missas, eu queria somente descansar. Isso já era 9h30 da noite. Mas a hora que eu sentei para respirar, o Espírito Santo gritou dentro de mim. Isso foi dia 27 de outubro do ano passado. Foi uma luz, uma palavra que Deus fez com que eu escrevesse. Eu escrevi e hoje eu estava meditando. Veja se foi uma palavra profética ou não, porque foi dia 27 de outubro do ano passado. Nada disso que nós estamos vivendo hoje, em outubro do ano passado, entre aspas, as coisas estavam, entre aspas, muitas aspas, normais. Olha o que o Espírito Santo colocou no coração do padre. Uma palavra profética. Daqui para frente, tudo será diferente. O tempo da normalidade das coisas já passou. Desde o momento presente até o triunfo do coração imaculado de Maria, a igreja e o mundo serão drasticamente transformados. A virtude e a ordem serão praticamente extintas, e a inversão dos valores chegarão à esfera de uma estranha insanidade. A atmosfera espiritual estará pesada, a caridade e a verdade desaparecerão dos corações, e o desânimo abaterá principalmente os sacerdotes. Isso não é pessimismo ou fatalismo, é simplesmente a realidade das coisas. Os únicos que suportarão este período crítico que já estamos vivendo serão os contemplativos, sem uma vida interior profunda, consagração constante ao coração imaculado de Maria e muita adoração ao Santíssimo Sacramento, só restará uma enorme confusão generalizada. O certo se passará por errado e o errado por certo. A noção de lei natural será rejeitada e o que é disforme e bizarro ganhará um espaço crescente nas instituições mais importantes das nações. O paganismo reinará no interior dos templos católicos e a Europa será dizimada pelos muçulmanos. As grandes potências se atacarão mutuamente e haverá mortes, fome, pestes e desespero por todos os lados. No Brasil, os bons padres serão perseguidos e afastados. As igrejas bem localizadas serão palco de abominações pagãs e sincretismo religioso. A natureza da Sagrada Liturgia será afetada e haverá uma multidão de mártires. O caos se instalará por conta de uma mega crise financeira que desestabilizará todas as classes sociais. O crime aumentará e a insegurança impedirá a realização das meras trivialidades cotidianas. Os homens sentirão o peso da iniquidade e a consequência de ter rejeitado e zombado do que é santo, do que é sagrado e instituído por Deus. O clima e as potências da natureza estarão em constante convulsões. A terra se tornará fria, o sol perderá pouco a pouco seu brilho. O Senhor protegerá os que são seus.
e cuidará deles como uma zelosa mãe. Olha o evangelho de hoje. Como uma galinha cuida dos seus pintinhos. O Senhor protegerá os que são seus e cuidará deles como uma zelosa mãe. Olha Nossa Senhora. Olha as aparições verdadeiras de Nossa Senhora. Olha a consagração, o coração imaculado de Maria. Olha os santos cenáculos. Vejam como que o Senhor vai proteger aqueles que são seus nestes tempos. Os dias são maus e a única atitude sensata a se tomar é depor as ilusões pueris que gritam dentro dos porões do pensamento e se render concretamente ao senhorio de Cristo, pois o tempo das vacas já passou. Daqui para frente só restarão carcaças. Felizes dos que morreram na amizade do Senhor. Bem-aventurados são estes, porque a medida da taça da justiça já está transbordando. Neste domingo, nós celebramos a solenidade de todos os santos. E na última mensagem do dia 25, Nossa Senhora disse em Medjugorje: queridos filhos, neste momento eu estou chamando para que volteis para Deus e para a oração. Recentíssima agora, 25 de outubro. Agora, 4 dias atrás, 25 de outubro de 2020, Nossa Senhora, Rainha da Paz, em Medjugorje, deu esta mensagem para o mundo inteiro: queridos filhos, neste momento eu estou vos chamando para que volteis para Deus e para a oração. Invocai a ajuda de todos os santos, para que eles sejam exemplo e ajuda para vós. Satanás é forte e está lutando para atrair o máximo de corações para si. Ele quer guerra e ódio. É por isso que eu estou convosco por tanto tempo, para conduzir-vos ao caminho da salvação, para Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Filhinhos, voltai ao amor a Deus, e Ele será a vossa força e refúgio. Obrigada por terdes respondido ao meu chamado. Nossa Senhora está dizendo para nós recorrermos aos santos, para a gente não se desesperar diante das batalhas que estão por vir. O Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo disse ao monge irlandês Ensino Ieso, página 191. Jesus, o Sagrado Coração de Jesus, diz ao monge beneditino irlandês, e terminamos esta reflexão: na batalha espiritual que está por vir, somente aqueles que foram feridos por mim sairão vitoriosos. O que significa ser ferido por Jesus? É parar de ficar fazendo as coisas para si mesmo, parar de ficar mais na ação do que na contemplação. Jesus está dizendo que só as almas interiores que realmente o amam vão conservar a fé. O restante vão passar por uma grande apostasia, muita confusão generalizada por todos os lados. O que é isso, Padre? Dá-nos uma palavra de esperança. Por fim, o meu coração imaculado triunfará. A vitória é dos pequenos, dos humildes, daqueles que se deixam cuidar por Deus. Enquanto nós vamos esperando tudo isso, não percamos tempo. Ame as pessoas que estão do seu lado. Tem muito amor para dar. Precisamos amar muito os pequenos, os pobres,
os sofredores, os idosos, as crianças, os carentes, cuidar da nossa casa, cuidar da igreja de Deus, trabalhar, melhorar dia após dia. Aí você vai passar por tudo isso com muita fé. Se você for martirizado, se você morrer de morte natural, bendito seja o Senhor, o meu rochedo. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.